Irmãos, nós retornamos hoje à pergunta 84 do nosso catecismo, na verdade, ao catecismo, a partir da pergunta 84. Nós paramos na 83, então hoje, 84, tá? Você pode observar, abrindo aí o catecismo, que é uma pergunta bem curta e a resposta também é curta, o que não significa dizer que o tema tratado aqui não seja importante e que não tenha profundidade. É claro que tem. Se você observar também, esse tema, ele já foi, de certa forma, tocado no catecismo e ele ainda será também outras vezes mencionado. É um tema importantíssimo acerca da morte, que está conectado diretamente à questão do pecado. Então veja, pergunta 84, eu lerei a pergunta, os irmãos leem a resposta e em seguida passaremos às explicações acerca desse assunto. A pergunta diz: todos os homens morrerão? Resposta: abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, Romanos 6. Romanos capítulo 6, veja, peço que você leia do versículo 15, quem puder ler, do versículo 15 até o versículo 23, mas observe especialmente o versículo 23, nosso foco é o versículo 23, mas eu quero que a guisa de contexto você leia do 15 ao 23, pode ler. Amém. Veja, esse tema que o apóstolo Paulo aborda aqui no capítulo 6 de Romanos, que ele não apenas é tratado aqui em Romanos, ele é importantíssimo aqui em Romanos, mas também em outras epístolas. Um exemplo disso é o que ele faz em Gálatas, como ele trata da questão tanto da liberdade cristã e ao mesmo tempo essa liberdade sendo demonstrada pela obediência a Cristo. Na Bíblia não há espaço algum ou não há nenhum tipo de respaldo para falarmos de uma contradição entre liberdade cristã e guarda dos mandamentos de Deus. Na verdade, a liberdade cristã, ela passa por isso. Não é contraditório alguém afirmar ser livre em Cristo e ao mesmo tempo estar sujeito aos mandamentos de Deus. Como eu disse, as duas coisas andam juntas. E Paulo, de forma muito sábia e mais do que isso, inspirado no seu escrito inspirado pelo Espírito Santo, ele ensina isso claramente. Observe que o capítulo 6 de Romanos trata essa temática. Ele começa desde o capítulo 4 falando da justificação pela fé somente, dando ali o exemplo de Abraão. Abraão não foi o único justificado pela fé somente na antiga aliança. Na verdade,
todos que foram salvos por Deus, digo salvos da condenação eterna, desde a queda de Adão, o próprio Adão, foram salvos por crerem em Cristo somente, pela fé somente foram salvos, mas Abraão é o exemplo bíblico que mais personifica isso, não é no sentido de que ele foi o único salvo ou o principal, não é essa a ideia, mas ele é o exemplo mais recorrentemente utilizado no Novo Testamento, citando assim o Antigo Testamento. E no capítulo 4 é o que Paulo faz, ele dá o exemplo de Abraão, desenvolve essa doutrina e aprofunda essa doutrina de forma ainda mais detalhada no capítulo 5, o capítulo que é o anterior a este aqui, o capítulo 6. O capítulo 5, Paulo vai falar de forma mais detalhada ainda da justificação pela fé somente. E aí ele traça o tão famoso paralelo, do versículo 12 em diante, entre o primeiro Adão e o segundo Adão, entre Adão e Cristo. Pois bem, ele inicia o capítulo 6 falando dessa libertação do pecado, ou seja, fomos livres da escravidão ao pecado pela graça de Deus. E aí, o leitor desapercebido, aquele que não tivesse bem inteirado da teologia bíblica acerca desse assunto, poderia, talvez, na verdade, certamente isso aconteceria, porque não apenas naqueles dias, mas até mesmo em nossos dias, com a revelação completa, ainda tem quem consiga questionar esse ensino, quanto mais naqueles dias. Pois bem, a pessoa poderia levantar o questionamento, poxa, então quer dizer que eu fui salvo pela graça, livre do pecado, logo agora eu posso então viver de qualquer maneira. E sim, não são poucos que raciocinam dessa forma. Mas veja que o apóstolo Paulo destrói essa ideia a partir do versículo 15. E ele faz isso ainda também em outras partes dessa epístola aos Romanos, mostrando que a libertação da escravidão ao pecado não significa dizer viver de qualquer maneira. Pelo contrário, na verdade, ser livre do pecado, da escravidão a ele, implica agora em ser escravo de Cristo. O que houve, na verdade, foi uma mudança de senhorio. Nós não temos mais o pecado como nosso Senhor. O nosso Senhor agora é Cristo. E a Ele nos submetemos, a sua lei. A sua lei. Pois bem, dado esse contexto, o versículo 23 diz, Paulo fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo está fazendo aqui? Que citação é essa que ele está fazendo? Não de forma diferente do que ele apresenta também nessa epístola e em outras, ele está se valendo aqui do ensino veterotestamentário acerca dessa doutrina. É impossível a sua mente, que conhece o Antigo Testamento, não ser levada, conduzida lá para o princípio de todas as coisas. O que aconteceu lá no início? Quando Deus criou o homem, e com este homem estabeleceu um pacto de obras, deixou muito claro que se esse homem desobedecesse a sua lei, a sua vontade, o homem provaria a morte. A morte seria a consequência do seu pecado. Ou seja, essa ideia do salário seria a sua retribuição. Ele receberia este pago caso ele pecasse contra Deus. Então, quando você lê o versículo 23, o capítulo 6 de Romanos, de forma imediata, a sua mente tem que ser conduzida lá a Gênesis. Porque foi assim que Deus estabeleceu. No dia que pecares contra mim, Adão, certamente morrerás. Eis aqui o ensino desde o Antigo Testamento, exarado também nas páginas do Novo Testamento. Porque o salário do pecado é a morte. É a morte. E aí uma pergunta que você pode levantar é a seguinte, que até o nosso comentarista que eu costumo usar aqui por mais vezes, o Johannes Gerhard dos Vos, ele levanta esse questionamento. Há exceções à regra de que todos os homens morrerão? Quando você olha para o padrão ali que Deus estabeleceu em Gênesis, ao longo da revelação divina, na progressividade da revelação, de Gênesis em diante, você observa algum tipo de exceção a essa regra? Sim.
E aqui nós temos que citar pelo menos alguns casos. O primeiro caso, na verdade os dois casos mais famosos do Antigo Testamento, são os casos tanto de Enoque, bem como também de Elias, o profeta Elias. Eles foram trasladados, não experimentaram a morte naturalmente que todos os homens experimentam por causa do pecado. E um outro caso de exceção, que ainda não aconteceu, mas acontecerá, refere-se à volta do Senhor Jesus Cristo. Você sabe muito bem, se você conhece os textos que falam sobre isso, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que quando o Senhor da glória retornar, aqueles que estiverem vivos serão transformados em corpo de glória, semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Sim, os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiramente, e de forma simultânea, assim, os vivos serão transformados em corpo de glória. Então, estes também não experimentarão a morte. Todavia, salvo essas exceções, nós temos o padrão. O padrão é, desde Adão, todo homem morre. Todo ser humano experimenta o salário do pecado, que é a morte. Uma outra pergunta, um outro questionamento que você pode fazer também com relação a este ensino aqui, ou seja, de que todos pecaram e de que o pecado ele conduz à morte, seria a seguinte pergunta: existe alguma exceção com relação à verdade de que todos os homens pecaram? Ora, você que conhece a palavra de Deus também precisa afirmar de forma peremptória: sim, existe. Jesus Cristo não pecou. Não pecou. Abra sua Bíblia agora ainda em Romanos, volte um pouco só, eu peço que você leia o versículo 12 do capítulo 5. Leia aí, versículo 12 do capítulo 5, em voz alta, quem encontrar. Perceba, Paulo é taxativo aqui. Todos pecaram. Todos pecaram. E à primeira vista você chega à conclusão: não há exceção. Mas veja, não há exceção no sentido de que estamos falando aqui de toda a humanidade, é verdade, desde Adão. Mas quando nós pensamos e lembramos especialmente dos textos bíblicos que falam acerca da impecabilidade de Cristo, nós vemos que sim, há uma exceção. Há uma exceção. Lembre-se que a palavra de Deus tem que ser lida não apenas no seu contexto imediato, mas também maior. Não apenas o contexto maior, eu digo, da carta em si, que é a carta aos Romanos, mas de toda a revelação do Novo e do Antigo Testamento. Então, quando você olha para o todo da Bíblia, você vê que, não, há sim uma exceção. A exceção, ela é única. Eu vou enfatizar isso daqui. Ela é única, só há uma exceção. Enquanto eu citei aqui exceções com relação a nem todos provaram a morte e nem todos provarão a morte, referindo-se aos que ainda verão Cristo retornar, nesse caso aqui, somente há uma exceção. Somente um homem não pecou. E por que, reverendo, talvez você pergunte, é importante enfatizar que há apenas uma exceção? Ora, primeiro porque esse é o ensino bíblico. A gente não pode ser infiel ao que a Bíblia diz. Em segundo lugar, são as implicações devastadoras que existem se você não entender que a exceção é apenas única. Os papistas, eles afirmam a doutrina da Imaculada Conceição. Você já ouviu falar nisso? Eles entendem que Maria, a mãe do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela foi concebida sem pecado. E, portanto, assim como Jesus, Maria também não tem pecado. Jamais pecou. No entendimento romanista. Percebe?
a importância de você afirmar e se firmar nessa doutrina de que apenas Cristo não pecou, somente Ele. Qual é o fundamento para isso? Bem, eu não vou aprofundar aqui, eu ainda espero fazer isso um dia. Na verdade, eu tenho planos para ainda fazer uma série, se Deus assim nos permitir, mostrando as principais doutrinas católico-romanas e expô-las e assim refutá-las, mas de forma bem breve aqui. É claro que o ensino não flui da palavra de Deus. Em momento algum a Bíblia dá base para isso. Não há nenhum tipo de texto que você possa encontrar que de alguma forma fundamente essa doutrina. Não há. O que eles fazem, eles se valem da suposta tradição. Só deixando claro aqui, a tradição cristã ela é importante, tem o seu peso e o seu grande valor para nós, mas jamais pode ser equiparada à Bíblia. E, na verdade, é uma distorção da tradição, porque não há esse ensino tão assim claro e passado de século a século acerca da Imaculada Conceição. Na verdade, é uma doutrina que, historicamente falando, ela foi normatizada na Igreja de Roma recentemente, há pouco tempo. Então ela não é tão antiga assim como eles querem defender. Em última instância, a doutrina se sustenta simplesmente pela caneta ou pela pena do papado, que o magistério da Igreja assim ratifica como sendo verdadeira, mas não há respaldo bíblico para isso. O testemunho apostólico, o testemunho do Espírito Santo é de que todos pecaram, todos, e a morte passou a todos os homens, com exceção do Senhor Jesus Cristo. E veja como as coisas estão conectadas, tanto pecado como morte, porque no entendimento também papista, uma vez que Maria ela é alguém que não cometeu pecado, ela foi concebida sem pecado, logo Maria ela foi o quê? Assunta aos céus, não provou a morte. É outra doutrina herética, um dogma mariano, a assunção de Maria. Também fazendo referência aqui a Cristo. Lembre-se que Cristo, ele morreu, sim, ressuscitou e foi assunto aos céus. No caso de Maria, ela nem mesmo provou a morte, ela foi assunta aos céus. Eu me lembro quando ainda criança, criado no contexto da Igreja de Roma, ter assistido um filme que retratava isso. Não lembro qual desses filmes heréticos que tem, no período da Páscoa que passava, mas me lembro que quando pequeno assistindo na televisão, vendo ali no final do filme retratando Maria sendo assunta aos céus, e eu achava que aquilo era verdade, né? Meio como verdade aquilo ali. Daí descobri que era mais uma mentira. Não há nenhum testemunho bíblico acerca dessas coisas. Mas por que eu estou citando isso daqui? Além de expor a heresia e refutá-la, é para que você perceba também a ligação entre as duas coisas: pecado e morte. Pecado e morte. Quem peca, isso conduz à morte. O pecado conduz à morte. O salário do pecado é a morte. As exceções aqui citadas foi porque Deus, em sua graça, assim aprove Ele soberanamente fazer com que aquelas pessoas passassem por transladação, como fará também com aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar. Mas não porque tenham méritos para isso, como seria no caso de Maria, no caso do entendimento romanista. Uma outra pergunta que também temos que fazer acerca desse assunto, e talvez você já tenha se deparado com ela, provavelmente já se deparou com ela, ou alguém fazendo a você, ou você mesmo já fazendo essa pergunta, tendo feito essa pergunta: a morte é algo natural? A morte é uma experiência normal para nós? E aí deixe-me explicar isso um pouco melhor. Com relação à minha resposta, se você estiver afirmando que sim, que é algo normal a morte para o ser humano, na perspectiva de que nós esperamos que isso aconteça, ou seja, porque o pecado entrou no mundo e agora passou a ser comum, nesse sentido normal, comum a morte, eu entendo a sua resposta. Se for esse o sentido que você fala que agora a morte é normal,
porque se tornou comum a nós, uma vez que o pecado entrou no mundo. Mas a resposta exata e melhor dada a essa questão, de forma mais abrangente aqui, é dizer que não é normal a morte. A morte não é comum a nós. E por que não? Porque Deus, quando fez a sua criação, originalmente falando, a morte não fazia parte. A morte é uma consequência da queda. Não estou negando com isso o fato de que a queda estava no decreto divino, fazia parte do seu decreto eterno, sim, de fato, mas eu me refiro à sua criação no tempo e no espaço, quando ele começou a executá-la. Na sua criação, na obra da criação de Deus, nos 6 dias em que ele fez todo o vasto universo, a terra, o mar e tudo que neles há, os céus, a morte não fazia parte. Não fazia parte. Então a morte, ela entra, ela rompe na criação como uma consequência da queda, da desobediência do homem. Colocando de uma forma ilustrativa, na equação ali da ordem de todas as coisas, ela não estava presente, ela veio e deixou a coisa desordenada, trouxe confusão, caos na criação divina, sem sair do controle soberano de Deus. Nunca perca isso de vista. Infelizmente, irmãos, e aqui eu vou citar de forma mais direta o nosso comentarista, por causa da teoria da evolução, há pessoas que afirmam que a morte é algo completamente normal, boa e necessária. Há até mesmo quem diga que a morte no ser humano é tão normal e apropriada quanto o cair das folhas das árvores no outono. Segundo a evolução, é somente pela morte de milhões de gerações que os seres humanos podem atingir a perfeição, se é que pode mesmo ser alcançada. Deixa eu fazer aqui um comentário breve sobre isso também, acerca da questão da evolução. Cuidado, viu, com esse povo que tem por aí, que afirma ser cristão. Estou falando de gente do nosso arraial, tá? Estou falando de gente que são declaradamente inimigos da fé cristã, não. Você pensa em cientistas ou outros ateus que falam da evolução. Estou falando agora de gente que está se afirmando como protestante, como pastor, até teólogo, e querem fazer um concubinato entre criacionismo e evolucionismo. E não vem nenhuma dificuldade em juntar as duas coisas. Há gente de peso no Brasil e fora do Brasil que defende isso. Uma tentativa de união entre criacionismo e evolucionismo. Cuidado com esse tipo de coisa. Cuidado com esse tipo de coisa. Não, a morte não é natural, não é boa e não é necessária. Pelo contrário, ela é algo anormal, ela é algo que ela é má e ela, infelizmente, é uma consequência da nossa desobediência à lei de Deus. E veja como a morte não é natural de forma alguma. Citando aqui um exemplo até fora do contexto bíblico, digo com relação a citar diretamente uma passagem aqui, não contrário ao contexto bíblico, entenda. Eu já ouvi entrevistas de pessoas que são especialistas de alguma área da ciência, falando de casos de suicídio. Talvez você já tenha visto isso. E eu já ouvi pessoas que aparentemente não são crentes, pelo que eu vi ali, não são pessoas crentes, reconhecidamente crentes, mas que falam do quão estranho é a prática do suicídio. Porque, cientificamente falando, citando essas pessoas, né, no caso, esses que conhecem da mente humana e tudo, diz que isso é algo contrário, vou usar essa expressão, tá? Ao que o nosso cérebro é programado para fazer. Por quê? Porque nós temos, de forma, usando mais ou menos a linguagem que eles usam lá, instintivamente falando, nós queremos preservar a nossa vida. Nós não queremos fazer algo contrário à nossa vida. Nosso instinto, a gente quer o quê? Preservar a vida, a gente quer lutar pela vida. Então, quando alguém atenta contra a própria vida, ela está indo contra algo que naturalmente ela age de forma diferente daquilo. Ela quer preservar, como é que ela agora quer destruir a própria vida? Então é estranho a própria constituição humana, essa é a ideia. Ela acabar com a própria vida.
E por que esses homens chegam a essa conclusão observando a questão mecânica, física, biológica do corpo humano? Por quê? Porque Deus fez assim. Deus fez o homem assim. A morte é estranha para nós. A morte é rejeitada por nós. Sim, há pessoas que chegam a lidar com isso de uma forma muito difícil, a ponto de extrapolarem. Não ter sabedoria, não ter equilíbrio, não ter maturidade, até faltar fé mesmo. Mas eu estou falando quanto ao fato de que todos que de fato são cristãos, até mesmo quem não é cristão consegue perceber isso em algum nível, quanto mais um cristão, quando você experimenta a morte, no sentido de ver um parente, alguém conhecido passar por isso, você não consegue lidar de forma natural com isso. Ou pensando na sua própria morte, você não quer isso. Existe um desejo inato a nós de querer continuar, de viver para sempre, de nunca acabar. Há essa sensação em nós. Há essa sensação em nós e esse desejo em nós. A gente quer isso. A gente quer isso. Então, quando a gente passa por esse tipo de situação, como eu disse, perdendo um ente querido, ou então nos vendo à beira da morte, é algo que abala. Em algum nível a gente sente dor, a gente sofre com isso, com essa realidade. Por quê? Porque no princípio, Deus criou o homem para que ele vivesse eternamente. Eternamente. Mas o pecado, mais uma vez, o pecado, ele trouxe essa triste consequência. Perceba que também a realidade da morte para toda a raça humana, algumas pessoas talvez não pensem nisso, talvez você não tenha pensado nisso ainda, não sei, mas a morte de toda a raça humana, todos morrendo, as pessoas morrem, isso prova a doutrina do pecado. Prova a doutrina do pecado. Como assim? Qual a explicação que alguém pode dar? Claro, cientistas e outros que são ateus ou que tentam de forma negar a religião cristã vão dar as suas supostas explicações, mas não são satisfatórias. Como é que você pode chegar à conclusão satisfatória, uma resposta de dizer que por que a vida tem que acabar, no sentido aqui material, tá? Por que alguém tem que morrer? Por que todos morrem? Por que rico morre? Por que pobre morre? Por que todos, de todas as nações morrem? Por que ninguém consegue viver para sempre? Por que a morte acontece? A única explicação plausível para isso é que alguma coisa está errada. Uma vez que pelo próprio conhecimento científico acerca da constituição humana, e todos os meios que o homem utiliza para poder manter a vida, inclusive em nossos dias, que são mais avançados comparados ao passado, o homem não consegue viver para sempre. E aqui eu já trato da outra questão também, ao lado dessa. Por mais que alguém tente manter a sua vida, por mais que alguém busque meios, a ciência consiga avançar consideravelmente, a tecnologia também, é impossível manter a vida para sempre. Não há resolução para isso. Não há nada que os homens possam fazer, ainda que consigam alcançar paliativos, como a cura para certas doenças incuráveis. Por mais que o homem consiga fazer isso, ainda assim, ele não evitará para sempre a morte. O máximo que ele faz, e é debaixo da soberania divina, é tardar a morte. É tardar a morte. Mas ela chegará. Certamente ela chegará. E qual é a explicação para isso, irmãos? Por que todos morrem? Por que todos morrem? Por que na criação existe, a resposta é essa, existe alguma coisa desordenada. Existe um problema. O pecado. O pecado é a explicação. Então a morte de todos os homens, sem exceção, prova isso. Sem exceção, tirando aquelas exceções que eu já citei. Prova isso.
Talvez seu questionamento no final seja assim: mas pastor, e no caso do Senhor Jesus Cristo, que não pecou, né? não cometeu jamais pecado, como ele pode ter provado a morte? Se as duas coisas estão conectadas. Você sempre precisa ser lembrado da representatividade de Cristo, ou seja, Ele é o nosso representante diante de Deus Pai. Se você, por um minuto sequer, esquecer essa doutrina, essa verdade, você traz vários problemas teológicos para o seu raciocínio. Cristo não morreria se fosse por causa de algum tipo de pecado que ele cometeu, porque ele jamais cometeu pecado. Então ele não morreu por causa dos seus pecados, porque ele não tinha pecado, logo não tinha como ele morrer. Mas na condição de representante do seu povo, que é o paralelo que Paulo vai traçar em Romanos 5, do 12 em diante, entre Adão e Cristo, Cristo como representante do seu povo, dos eleitos de Deus, ele experimenta a morte em nosso lugar. Em nosso lugar. Não merecia receber, não foi por causa dos seus pecados, mas por causa dos nossos. E nessa função, nessa condição de representante, ele senta no banco dos réus e é julgado em nosso lugar, e recebe a sentença de condenação em nosso lugar, e experimenta a morte em nosso lugar. Em nosso lugar. E o que ele experimenta na cruz do Calvário, também jamais perca isso de vista, é a própria sensação ali da morte eterna, de ser apartado de Deus. Quanto ao que? Digo, com relação a experimentar de Deus apenas a sua ira, a sua justiça sobre ele, a ira, a justiça do Pai sobre ele. Sim, porque como você bem sabe, o lago de fogo e enxofre não é a ausência completa de Deus. Deus estará presente no inferno, mas somente em sua face de ira e de terror e pavor contra os seus inimigos. Nesse caso, colocando a ideia bíblica de forma melhor, é a face de Deus afastada. Esse é um contraste que os autores bíblicos usam muitas vezes. O povo de Deus, isso é visto na bênção araônica, o clamor do sacerdote para que Deus volte o seu rosto para o seu povo. Isso é um sinal de benevolência, de Deus sendo misericordioso para com o seu povo, sua face voltada para nós. Pois bem, o lago de fogo e enxofre é a face de Deus, a sua benevolência, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça virada, não a favor, mas contra o ímpio. Mas ainda assim experimentando sim toda a sua ira, a sua justiça derramada sobre eles. Foi o que Cristo experimentou na cruz. O inferno na cruz. A morte na cruz, em nosso lugar. Louvado seja Deus por isso. Porque mesmo nós ainda tendo que experimentar a morte, todos nós aqui experimentaremos, ainda assim, essa morte física que nós iremos passar um dia, ela não se compara de forma alguma com a morte que o nosso Senhor teve que enfrentar. Fomos livres da morte eterna por causa de Cristo. E a morte para o cristão, aqui eu concluo, a morte para o cristão, sim, é dolorosa, difícil, a gente vai ter que lidar com ela, até mesmo ainda com outras pessoas em nossas vidas. Mas quando você tiver que passar por ela, ou quando você vê um irmão em Cristo passando por ela, a sua perspectiva, a sua cosmovisão é diferente agora. É diferente. Porque você sabe que a morte, ela torna-se nesse sentido agora, com esse entendimento, uma passagem para você se encontrar com o seu Senhor. Não negando a dor, a tristeza, a saudade de quem foi, você vai ficar aqui com saudade.
Mas, ainda assim, como Paulo fala em Filipenses, é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Incomparavelmente melhor. Essa é a esperança do cristão. Porque nem a morte pode nos roubar do nosso Salvador. Nem a morte pode nos separar. Separa nosso corpo e alma, porque a morte é isso, é a separação do corpo e da alma. O corpo desce à sepultura, a alma volta para Deus, mas não nos separa do amor de Cristo. A morte não pode fazer isso. A Deus seja a glória.